Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos ao episódio 13 do Segundo Poste e desta vez com uma grande novidade que é o nosso Summit aqui a dar um pezinho no Segundo Poste, porque a nossa Rita precisou de um descanso de última hora, porque esteve nas últimas praticamente 24 horas inteiras em trabalho a acompanhar as eleições do Benfica praticamente à boca das urnas nos pavilhões da Luz. E portanto hoje estou cá eu, Pedro Azevedo, na moderação, e comigo o Diogo Maia e o nosso Summit de volta aqui ao Segundo Posto para dar uma perninha. Summit, como é que estás? Já não se ligar e desligar. Não, estou enferrujado porque tinha o microfone desligado e agora não encontrava aqui a maneira de ligá-lo. Mas sim, estou de volta para este episódio. Um bom descanso para a Rita, já agora, e um abraço para o Guarda. Eu não disse o Guarda, não está cá em Portugal, portanto não está cá este fim de semana. E sim, muito feliz por estar de volta. Como veem, ainda estou um bocado enferrujado, mas espero conseguir acompanhar-vos durante o episódio. Também não tenho visto assim tanto futebol, mas tenho estado a acompanhar. Aliás, esta semana até fui a um jogo que envolveu uma equipa, um clube português, nesse caso o Benfica, que chegou aqui em Inglaterra, mas poderemos falar sobre isso mais à frente. No tema Benfica, sim. Como tu quiseres. E portanto, sim, estou feliz por estar aqui. Pronto. Maia. Olha, eu também estou muito feliz por ter aqui o nosso Summit de volta. A semana passada não estive e tenho aqui alguns apontamentos. Então começa com os teus apontamentos. Primeiro apontamento foi: estranhei ninguém que esteve aqui contigo a semana passada apertou contigo pela questão. Sim, pela questão Creators Cup, principalmente pela forma como nos representaste. Desculpa lá. Tive um erro em 3 jogos. Pedro, ouvi dizer que deste um patão não, entregaste uma bola a um adversário. Entregaste uma bola ao adversário que fez com que nós perdêssemos um jogo. Saí mal a jogar, é verdade. Sim, quanto é que ficou o jogo? 1-0. Pronto, então acho que devias pedir em nome da comunidade de podcast, devias pedir desculpa. Teve efeito diretíssimo no resultado. Pronto, fica a nota. Quanto ao resto, não sei se queres justificar alguma coisa. E só fazer aqui uma atualização. Neste momento eu e o Guarda estamos atrás na nossa aposta. Aliás, eu nem sei. O Soares chegou ao 7º gol, não foi? O Soares hoje marcou o 7º gol na Liga. E o Pablo diz com os 3 penaltis, ou 2, ou que foi primeiro, 8. Pronto. 2. O terceiro penalti foi Ivanovic que a nossa Rita está à frente. Sim, para quem tem perguntado todas as semanas, continua a não haver jantar pago. Pronto, mas este fim de semana dou de barato porque a Rita teve emissão olímpica nos pavilhões da Luz, como o Azevedo estava a dizer, e o Guarda esteve na sua vida internacional. Eu posso aqui garantir que e sou eu que vou marcar, em novembro, na primeira quinzena de novembro, isto fica resolvido. Olha, pronto, já. Obrigado, Samit. Estou a comprometer-me. Está aqui uma testemunha. Muito bem. Pronto, temos aqui o Samit que é testemunha precisamente desta minha promessa. Maia, o Samu estava aqui a confirmar já agora que o Samu tem 5 gols, exatamente. Acho que era o que tu ias dizer. É exatamente o que eu ia dizer, portanto estamos conectados. E portanto, Pavli diz 8, Luís Soares, Pavli diz a aposta da Rita, 8 golos. Luís Soares é a minha aposta, 7. A aposta do Maia e do Guarda, Samu, 5 golos. O Maia tentou repetir a receita, não sei se vai dar certo. Mas o que interessa é que arrisca-se. É assim mesmo, Maia. Olha, vamos lá então ao primeiro tema do dia de hoje, do episódio de hoje, do episódio 13, que é mesmo o Sporting. O Sporting acabou há pouquíssimo tempo, nós estamos a gravar agora após a vitória do Sporting por 3-0 em Tondela. E portanto, Diogo Maia, começo já por ti.
com uma abordagem geral ao jogo, uma abordagem geral ao jogo, ao grupo também, se quiseres, depois da Liga dos Campeões, porque juntamos aqui o tema Tondela Sporting e Sporting Marselha, acho que as coisas juntam-se, conectam-se e, portanto, abordagem ao jogo, mas depois podes seguir para a semana Sporting e vamos pegando aqui eu e o Samit. Eu também tenho depois perguntas mais direcionadas para fazer. Sim, já agora, respondendo já diretamente, Exato. acho que a semana Sporting a seguir à difícil vitória contra o Paços Ferreira é uma boa resposta do Sporting, nem que seja por na Champions League, já vais falar melhor sobre isso, até porque estiveste no estádio, mas é uma vitória de virada na Liga dos Campeões, que é sempre de valorizar, com mais ou menos qualidade. E hoje há uma resposta categórica do Sporting. Acho que foi provavelmente o melhor jogo, os melhores 90 minutos do Sporting na época, contra um adversário que é frágil, mas que estava a jogar em casa. E acho que o Sporting também fez com que o adversário parecesse mais frágil do que realmente é, sendo que eu acho que o Tondela é uma das equipas mais fracas do campeonato. O Sporting hoje esteve muitíssimo bem, do primeiro ao último minuto. O Sporting hoje foi uma equipa alegre e acho que o próprio Rui Borges falou sobre isso, com muita vontade de jogar. Fez-me lembrar, pronto, o Sporting de Ruben Amorim, a verdade é esta, uma equipa com muita vontade, por dentro, por fora, todos a atacar. Não foi um início de jogo fácil, porque o Tondela até teve oportunidades, teve uma oportunidade, até um remate à barra, mas a partir daí a verdade é que o Sporting podia estar, não fosse o Bernardo, o guarda-redes do Tondela, que eu até já falei aqui no início da época, não fosse ele, o Sporting podia estar confortavelmente a ganhar 3 ou 4-0 ao intervalo. Coisa que não esteve, levou o jogo ainda por resolver para o intervalo, mas na segunda parte a verdade é que ter Pote e Trincão em associação com o Luís Soares, que é uma excelente contratação, se não é a melhor da época no global em Portugal, anda lá perto, foi o perfil correto para aquilo que o Trincão e o Pote precisavam este ano, claramente. Já dissemos isso aqui várias vezes, o Azevedo já falou sobre isso várias vezes. A verdade é que ter estes 3 jogadores em boa forma, em simultâneo a jogar, facilita muito o processo de uma equipa que por si só já é provavelmente a melhor do campeonato, ou top 2 do campeonato. Não quero estar aqui a ir ao Porto, até porque já sei que vamos ouvir, porque não vamos falar muito do Porto. O Porto volta a jogar só à segunda-feira e, portanto, malta, peço desculpa, é a vida. Também não vamos falar do Braga, que está neste momento a ganhar 2-0 ao Casa Pia. Pronto. O Braga neste momento está a jogar, o Porto, como está a jogar a Liga Europa, muitos jogos têm à segunda e nós gravamos sempre ao domingo. O Braga é igual, não é? O Braga joga muitas vezes domingo às 8h30, porque também joga quinta-feira às 5h45 às 8h. Precisamente. Samit, deixa-me pegar só aqui, não indiretamente ao jogo em Tondela para ti, mas o Maia refere aqui nesta adequação do reforço Soares às melhores características de Pote e de Trincão, portanto, esta boa integração no coletivo e acrescenta individualmente, naturalmente, e neste plantel que o Maia considera o melhor e mais profundo do campeonato. E, portanto, pergunto sobre isto, o reforço Soares, e como também não temos ouvido sobre esse assunto, sobre este plantel do Sporting. Concordo plenamente, aliás, acho que o Sporting continua a ser o candidato mais forte ao título. Acho que até falei contigo, Azevedo, há algum tempo, não sei se calhar até foi só alguns dias. Sim, eu acho que o Sporting neste momento tem, pelo plantel que tem, por ter mantido a estrutura, por ter jogadores absolutamente decisivos ao nível do campeonato português, Pote, Trincão, o próprio Soares, claro, o Maxi, o Yulman, enfim, todos esses jogadores fazem a diferença, e portanto acho que o Sporting é neste momento ainda o candidato mais forte ao título. Em relação já agora, deixem-me só para não me esquecer, o Bernardo Fontes, o guarda-redes do Tondela, que o Maia mencionou, tornou-se hoje no guarda-redes com mais defesas num só jogo desta edição da Liga, com 12 defesas, e portanto mostra também o que o Sporting criou neste jogo, tendo 15 remates na baliza. Em 29 remates, 15 na baliza. 3 dão gol, 12 dão as tais defesas do Bernardo. É de facto muita fruta. Em relação ao Soares, é uma grande contratação. Não podia ter sido melhor, ainda por cima, com o peso que é substituir o Gyökeres. O que eu tenho gostado particularmente no Soares é o facto dele ligar muito bem, associar-se muito bem com o Pote e com o Trincão, de uma forma muito simples, mas depois é um ponto de lança autossuficiente. Aliás, o primeiro golo hoje é mais uma prova, acho que é a imagem de marca dele. É ele que cria, mas mesmo
mesmo em relação ao Pote e ao Trincão, ele já ainda com poucos jogos, nota-se que a dinâmica está certa e provavelmente irá ainda ser melhor, mas é um jogador que para tocar toca simples, mas depois também é um jogador capaz de ir buscar a bola nas costas da defesa. A partir daí, quando tem a bola, vai para cima dos adversários, dos centrais, chuta com a esquerda, chuta com a direita, cabeceia bem. Portanto, é um jogador de facto muito bem sacado, mais um pelo Sporting. E sim, acho que o Sporting neste momento continua a ser o candidato mais forte. Já agora, não me perguntaste, mas eu acho que as críticas em relação ao Rui Borges vão acompanhá-lo até o fim. Portanto, começaram ainda antes dele ter feito o primeiro jogo ao serviço do Sporting e continuarão até o fim, na minha opinião. Não estou sequer a dizer que são justas ou não, mas eu acho que o Rui Borges é o Rui Vitória do Sporting. Portanto, curioso ter o mesmo nome próprio também. Tanto é que eu até me engano no apelido agora, mas sim, acho que o Sporting continua. É verdade que houve alguns jogos em que jogou não tão bem, mas acho que o Sporting, num bom dia, o Sporting joga mais do que o Porto. E seguramente mais do que o Benfica. E a verdade é que... Desculpa, só não te estar a interromper. É só porque o Soares, pegando aquilo que o Samit disse, e este jogo é paradigmático disso, essa autossuficiência é uma expressão corretíssima, e hoje o jogo é mesmo paradigmático, volto a usar a palavra, porque ele tanto cria lances, como só os finaliza, como cria e depois finaliza, como cria e entrega aos colegas para finalizar. Epá, eu acho que num dia mau do Bernardo, a verdade, eu acho que o Pote marcava mais, mas o Soares tinha feito hat-trick hoje e tinha feito as outras assistências, porque foi mesmo importante e foi mesmo, teve lances de um domínio perante os centrais de alto nível, que eu confesso que ainda estava um bocadinho reticente, porque vi alguns jogos do Soares, em que ele foi muito esforçado, mas que depois houve ali questões até técnicas que não me convenceram, mas a verdade é que não há nada a apontar, é mesmo uma excelente contratação. E ele tem qualidade técnica para jogar naquele tal espaço curto. O gol dele hoje é prova disso. Ele está acossado por 3 adversários e ele consegue deambular ali em toque curto para depois encontrar um espacinho para rematar, e é pesca de pé direito. Há um lance da segunda parte que parece o Bergkamp. Não sei se já viram ou não, que eu acho que acaba numa defesa do Bernardo também. Sim, exatamente. Ele vai receber de costas e depois está na cara do Bernardo, e o Bernardo faz uma grande mancha com as pernas e com os braços abertos. Exatamente, é esse lance. Isso é autossuficiente. E eu sei que já disseram isso, até acho que foi num episódio que eu não vim, acho que foste tu que usaste essa expressão. O maior elogio que se pode fazer é que nunca se fala de Gyökeres neste momento. Precisamente. E eu aí... Sem dúvida, quem diria? Aí tenho que dar, como tenho dado, e não é surpresa, mérito a Rui Borges, porque na minha opinião soube aproveitar as melhores características dos jogadores individualmente para o coletivo crescer e não sentir tanta falta de Gyökeres, e isso é grande mérito de Rui Borges. Sei que muitas vezes também sou crítico de algumas abordagens de Rui Borges, mas neste plano geral eu não só não consigo criticá-lo, como acho que é mesmo o grande mérito de Rui Borges neste início de época. Em relação ao Soares e ao jogo do Sporting hoje, muito rapidamente, dizer que o Sporting num dia assim, contra uma equipa, bem sei que frágil do tom dela, mas também é preciso que o adversário force, e este Sporting, era isso que eu ia dizer, o Sporting num dia assim é uma equipa que de facto consegue forçar o adversário. Consegue forçar o adversário a abrir espaços na sua área o jogo todo, a entrar pela esquerda, pela direita, cruzamentos, tabelinhas, remates de fora da área do Trincão. João Simões muito bem a integrar-se. Volto a dizer, é o meio do Sporting que neste momento, ao dia de hoje, casa melhor com o Yulman naquele duplo do meio campo. João Simões a integrar-se muito bem na equipa. O Fresneda laterais por dentro e por fora, ou seja, muita dinâmica. O Sporting num dia assim, contra uma equipa frágil, consegue tornar essa equipa uma equipa completamente banalizada. E hoje foi banalizado pelo Sporting, levou 3 e ter levado 8 ou 10. Isto é um exagero, mas, ou seja, a quantidade de bolas que foram à baliza com perigo, defesas, remates no penalti, na cara do Bernardo Fontes. Há muita oportunidade para o Sporting hoje, e o Sporting, na minha opinião, dos 3, em organização ofensiva, é a melhor equipa, sem dúvida. Em termos de plantel, também já o disse aqui desde o início. E é a equipa
que contra blocos baixos, sejam eles mais frágeis ou mais acérrimos, consegue de facto forçar mais ao erro do adversário. Porque encontra mais caminhos para o ex-adversário. Em organização, o Porto é muito de recuperar alto e de atacar rápido. O Benfica é uma incógnita atualmente, e já lá vamos a seguir. O Sporting, e do ponto de vista efetivamente, ofensivo, consegue... o Benfica é muito, por exemplo, o Benfica já há uns anos para cá que beneficia muito de transições rápidas. E de Não há rasgos uma equipa, individuais. não há uma equipa que consegue forçar perante um bloco baixo, quando tu dizes uma equipa frágil, o Sporting contra uma equipa mais frágil consegue até banalizá-la. Eu acho que até é mais, no fundo, deixar essa equipa frágil como ela é. Ok. Perante Pôr o a nu Sporting, já as fragilidades dessa equipa. ou seja, o que eu quero dizer é que o Sporting nestes jogos não permite que as equipas cresçam muito. Não, E, portanto, repara. é uma equipa com muito, tudo aquilo que tu disseste, mais velocidade com bola, que é uma coisa que de facto faz a diferença em relação Claro. às outras equipas. Velocidade, intensidade com bola. Acho que o Sporting é muito forte. Sim, depois como está permanentemente em cima, em organização ofensiva, quando perde a bola recupera rapidamente. O Tondela tem aquela bola na barra do Jordi, creio eu, na primeira parte. Estava 0-0 ainda, foi antes do 1-0, não foi para o Sporting. Tem essa bola na barra. Está fora de jogo. E na segunda parte... Está fora de jogo nessa jogada? Exatamente, o lance é assinalado, não sei se está fora de jogo ou não, por acaso não sei se é definição. Ok. E portanto, efetivamente, sendo esse lance anulado, a primeira chegada à baliza não anulada do Tondela é, creio que aos 69 ou 60 minutos. E portanto é mesmo isso. O Sporting, num dia bom, consegue dominar por completo o adversário, porque é a equipa que, de facto, em termos de dinâmicas, trocas posicionais, de mobilidade na frente, de se impor no meio campo adversário, consegue, de facto, empurrar o adversário para trás. Só uma nota, já agora não tenho falado muito sobre ele. Quem tem falado muito sobre ele até tem sido tu, Azevedo. A verdade é que não há. Acho que o Rui Borges teve de enfiar um bocadinho a viola no saco na última semana no que toca a João Simões. Não há, neste momento, é o melhor 8 para o Sporting. É o jogador que, tal como disseste, que casa melhor com o Yulman. E não ocupa o espaço do Yulman. Não é só isso, acho que não é só o facto de casar melhor com o Yulman, acho que é também o melhor neste momento. Acrescenta mais com bola também, não é? O jogador que tudo bem, volto a dizer. Eu o jogo com o Marselha, confesso, não vi com atenção por questões de trabalho. Exato, assim posso dar um toque largado, mas hoje o jogo com o Tondela é claramente um jogador no processo ofensivo é mais, para mim, mais importante, mais decisivo do que os outros que têm jogado naquela posição neste momento. E há aqui várias coisas, e eu acho que ele é claramente um bom miúdo, nota-se isso. Viram a flash dele. Eu não vi o flash, o que eu vi foi aquilo que foi muito viral na net, foi quando foi substituído contra o Marselha. Acho que é uma atitude com o Rui Borges. O próprio miúdo não parecia, ele não parecia o miúdo, quem parecia o miúdo era o Rui Borges, desculpa ao Rui Borges e o João Simões a dizer, está tudo bem, tudo tranquilo, e hoje também sai muito feliz, hoje na flash ovacionado. Ele hoje na flash à Sport TV foi à flash e pronto, foi-lhe perguntado se só estava contente com a exibição dele e com o resultado, e ele disse, eu sou adepto do Sporting, estou sempre muito mais contente com o resultado do que com a minha exibição. Foi assim, boa. do género. Espero também. E estava muito alegre, muito não, eufórico, mas estava claramente alegre. Mas ele estava eufórico quando é substituído. É muito engraçado a forma, ainda por cima ele sai do lateral e depois passa à frente da bancada, que é uma belíssima bancada do Campeonato Português já agora. Aquela bancada quando está cheia, quando os três grandes enchem aquela bancada, não sei se o Vitória e o Braga enchem, confesso, não tenho memória visual disso. Vitória encheu lá, que eu lembro algumas vezes. Mas pronto, é uma bancada muito bonita e muito interessante para o Campeonato Português, porque em cima do relvado é muito interessante. E quando o João Simões hoje passou lá, pronto, é um momento bonito. Acho que o João Simões merece mais minutos, sem dúvida alguma. Olha, deixa-me pegar. Posso falar aqui só uma nota já agora. Não, olha, até pegando nisso e pegando naquilo que o Maia estava a dizer, só um apontamento curioso é que o Rui Borges tem esta questão com o João Simões e parece que a questão Kenda e Katam continua por estar resolvida e esta semana o Katam entra na segunda parte frente ao Marselha e marca, e neste jogo em Tondela, se calhar aproveitando esse golo, o Rui Borges, porque tem de facto uma relação muito boa com o Katam, entra com ele no 11. Eu comentei isso com o Maia quando vimos os 11 iniciais, assim, o Rui Borges aproveitou logo o golo do Katam para pôr a titular no jogo a seguir. E acaba por entrar o Kenda e ainda fazer o terceiro golo. São bons problemas.
para o Rui Borges. Sem dúvida. Então, olha, vou já ao Valado, porque falando aqui neste global de semana do Sporting, eu reparei nesse detalhe, João Simões. Eu estava precisamente na bancada, umas filas abaixo ou ao lado da tribuna de imprensa, portanto é ali atrás do banco do Sporting, cá em cima, mas atrás do banco do Sporting, e reparei nisso, nesse momento entre o João Simões e o Rui Borges, sendo que eu por acaso na altura nem sequer concordo com a saída dele, mas isso são outros 500, e pegando no Geni Katami e no Trincão, no Kenda, a ver o jogo em Alvalade, senti muitas coisas e é sempre diferente, particularmente quando estás a ver um jogo deste nível de Liga dos Campeões ao vivo, porque consegues perceber questões táticas, questões comportamentais do treinador, dos jogadores, das bancadas, e algumas notas sobre este jogo assim muito rápidas. Inicialmente, para já gostei muito de ver o Marcelo de Deserbi jogar na primeira parte. Deu ali de facto uma aula de saída a jogar, de automatismos muito bem assimilados, de passos que são feitos para espaços onde não está ninguém, mas aparece sempre lá alguém, e quem faz o passe nem olha, sabe que aquilo funciona assim. Gosto sempre de ver equipas a jogar assim, que sejam muito objetivas e muito rápidas nessa posse de bola, nessa saída a jogar. E o Marcelo de facto, com um erro aqui ou ali, porque arrisca muito nessa primeira fase de construção e porque o Sporting tem qualidade na pressão, e nos primeiros minutos conseguiu ganhar algumas bolas assim. Depois o Rui Borges, houve ali 2, 3 saídas em que o Marcelo consegue saltar essa pressão e consegue ir para cima do Sporting, e o Rui Borges aí até manda a equipa recuar um bocadinho, e o Sporting ficou ali numa linha média, digamos assim, sem pressionar, mas ficar ali a fechar a frente do banco, da linha do banco de suplentes. Mas portanto gostei muito de ver o Marcelo ao vivo de De Zerbi, uma equipa de facto muito bem automatizada e com os processos muito bem assimilados. Gostei mesmo de ver, e há aqui uma diferença quando estas equipas jogam assim para os três grandes, é que a velocidade que eles imprimem neste tipo de jogo e a parte física também, quando estas equipas estão bem e vêm cá, e isto é o Marselha da Liga, mas é um bom Marselha. Pois, eu ia te perguntar isso, mas tu sentes isso também com a equipe, apesar de tudo, a Liga, à exceção do PSG, é normalmente equiparada... não sinto isso, não, mas este Marselha do De Zerbi tem um misto entre jogadores, um bom plantel, pá, que de facto tocam muito bem na bola de primeira. Alguns desses jogadores também são fortes fisicamente. O Igor Paixão não é alto, mas é um jogador forte fisicamente, esse extremo do Marselha. Depois tens o Ebierg no meio, por exemplo. Ou seja, o Balerdi. O Igor Paixão, olha, estavas a falar do Marcelo. Grande jogador, o Igor Paixão. Das dificuldades que às vezes estas equipas portuguesas, que os três grandes têm nas competições europeias. Eu estava-me a lembrar do Feyenoord o ano passado na Luz, precisamente com o Igor Paixão. O Igor Paixão, que é um craque, um jogador que gosto muito e que junta essas duas coisas. Portanto, é um jogador tecnicamente muito evoluído e depois é rápido, fisicamente encosta bem, sabe encostar no lateral e ganhar. Está num nível acima, e às vezes as equipas, às vezes nós pensamos no Marselha ou no Feyenoord, e se calhar à partida, teoricamente, um Porto em casa, desvalorizamos, eu acho, em casa, partem como favoritos, mas eu lembro-me, por exemplo, ano passado o Benfica houve um autêntico chocolate do Feyenoord. Exato. Olha, foi há cerca de um ano, foi outubro, sim. Em outubro, se não me engano, outubro, novembro. 1-0, se não me engano. Ou 3-1. 1-0 foi com outra equipa. Marca 3 golos na Luz. Desculpa. É que outra equipa que também deu um chocolate. Ficou 3-0 ou 3-1, também... Não, ficou 3-1, sim. 3-1, se não me engano. Esse jogo de 1-0 foi há mais tempo contra a Real Sociedade, exatamente. Foi a Real Sociedade. 3-0 fez agora o Braga com o Dorgelos. Já voltou, está em grande forma, voltou bem, já marcou um gol. Só para ir ao Sporting rapidamente, já falei da questão do João Simões e não volto lá. Houve um destaque individual que eu adorei ver no Marselha, que foi o Balerdi. O Balerdi é um belíssimo central, o argentino, capitão da equipa. A sair a jogar, duelos físicos, o homem ganhou tudo. Faca nos dentes, mas qualidade técnica, gostei muito do Sporting. Central argentino, capitão do Marselha, tem tudo para ser o jogador que acabaste de escrever. Está tudo certo ali. E com um treinador como o De Zerbi, que também é um marado, que eu tive muito atento às reações do De Zerbi na linha de banco de suplentes. Aquilo é de loucos. Dizia-vos o quê? O que é que eu senti em Alvalade muito rapidamente? Senti um ambiente muito tenso desde o início do jogo. Há de facto, como o Samit dizia aqui, há de facto impaciência constante para com o Rui Borges, da parte de uma grande parte do público sportinguista, e eu senti isto neste jogo, porque o Sporting estava a ser dominado 11-11, andava ao cheiro da bola o Sporting, e isso
tornou as bancadas impacientes. Que depois claramente há a expulsão burra do Emerson Palmieri, não há outro adjetivo para isto. O Sporting, e bem, ganha o jogo, e isso é muito importante. O Sporting está numa bela posição na Liga dos Campeões. Neste momento está em 11º. Achas que o Sporting ia lá sem expulsão do Emerson? Pelo que Não. estavas a ver? Não. Acho que não. Pois, Porque acho que aproveitar o contexto. O Marcelo estava a controlar com bola, Maia, e fisicamente sempre que o Marcelo acelerava, o Sporting vai para trás. Mas isto é mesmo verdade. Pois. E as principais individualidades do Sporting, Pote e Tricão, estavam claramente abaixo em Dianão naquele dia. Não estavam a conseguir fazer algumas recepções que para eles são fáceis. O Marcelo, por exemplo, também pressiona muito alto. Havia um grande espaço em que eu até comentei com quem estava a ver o jogo. Olha, quem está a ocupar esse espaço do Sporting é o árbitro, devia ser o Pote ou o Trincão. Um espaço gigantesco entre a linha do meio-área que ficava a meio campo e a pressão. E portanto houve impaciência do Sporting, há a expulsão, o Sporting capitaliza isso na vitória, mas é isto que eu queria dizer, porque acho injusto só criticarmos quando há derrotas e também só elogiarmos quando há vitórias. Esta exibição do Sporting é importantíssima pela vitória. Ganhar na Champions é o que é fundamental, mais do que jogar bem, é ganhar na Champions. O Sporting está muito bem posicionado neste momento, 11º. 6 pontos, 2 vitórias nos 2 jogos em casa, folha limpa em casa, e é isso que é preciso na Champions também. Mas sem expulsão, creio mesmo que o Sporting não ia lá. Podia ir, naturalmente, imagina que empatava o jogo, ia para cima do Marselha e a coisa mudava, mas do que eu vi 11-11, não acho que o Sporting fosse lá. E acho até que Rui Borges foi medroso no jogo contra o Marselha, porque na minha opinião pode logo mexer ao intervalo, com a entrada de Ioannidis, que acrescentou muito ao Sporting, deu muito apoio frontal, libertou muito o Soares, e carregou em cima dos centrais do Marselha. E ele tem qualidade técnica, de facto, faz lembrar um bocadinho o Paulinho, mais uma vez digo isso, no tipo de jogo que pode fazer no Sporting, mais forte fisicamente neste caso, e melhor jogador, eu acho. E à direita mexe mal, na minha opinião, porque na altura em que o Fresneda se mantém em campo e sai o Kenda por Katam, corre bem, o Katam marca o golo, o Alisson também marcou o golo naquela carambola a seguir, mas o corredor esquerdo do Marselha, direito do Sporting, estava a ser uma mina autêntica, porque o Sporting estava finalmente bem, ali perto dos 55-60, a jogar muito à esquerda e depois a virar para o 1-1 do Kenda do outro lado. Se do outro lado juntasses Katamo e Kenda, tirasse o Fresneda, que não estava a acrescentar nada ofensivamente, e o Marselha não ia criar perigo, o Aubameyang arrebentadíssimo, o Greenwood já tinha saído, portanto parece-me que o Rui Borges, o Sporting ganha o Marselha apesar do Rui Borges e não por causa do Rui Borges na quarta-feira, mas este início de época do Sporting e esta dinâmica coletiva na organização ofensiva é muito mérito do Rui Borges. Muito bem. Nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Bom, então passamos para o tema quente do dia. Do dia, da semana. Eu até tive de dar aqui mais um golinho de água. Não, as eleições, isto foi... Eu diria que Samit, olha, vou começar por ti agora, porque comecei pelo Maia no Sporting, começo no Benfica por ti, porque começamos pelo início da semana, por essa deslocação a Newcastle, onde tu estiveste presente, e depois vamos fazer aqui o fio da semana do Benfica, os três. Olha, estive a Newcastle e estou muito feliz por ter ido a Newcastle. Foi uma grande experiência. Aliás, eu comprei aqui uma t-shirt do Newcastle para guardar com recordação. Clássico Summit, mais simples que havia na loja. Não é? Sim. Foi mesmo Summit. Abre lá assim. Isso mesmo. Pois sim, é uma simples. É bordado do Newcastle. Na loja do Newcastle. Na loja do Newcastle. Não, na loja do Newcastle. Tive para comprar o programa de jogo, só que não tinha dinheiro em papel. E portanto, depois no dia a seguir até dinheiro papel, ninguém diz. E depois no dia a seguir até passei pela loja para comprar a t-shirt, perguntei, normal, pelo menos já vi noutras lojas aqui em Inglaterra, eles têm as revistas dos jogos, até de jogos anteriores e tudo, mas não tinham desta vez. Mas sim, o estádio mítico, o St. James Park, valeu a pena, e gostei muito já agora dos adeptos do Newcastle. Samit, eu senti isso, parênteses, e para acrescentar mais sobre a tua experiência, senti, pelo que fui vendo nas redes sociais todas, uma grande relação entre os adeptos das duas equipas e um ambiente fantástico que até ficou fraterno para o futuro, creio eu, do que tenho lido. Pois, assim, claramente me pareceu que os adeptos do Newcastle teriam um respeito, uma simpatia pelo Benfica, e os adeptos do Benfica igualmente também. Não vi qualquer tipo de problema. Antes do jogo até parei
à frente de um pub muito engraçado, à frente do estádio, literalmente à frente do estádio. Quando eu digo à frente, em Portugal seria dentro do complexo já do próprio estádio, completamente à pinha, com gente super simpática, claramente uma cidade de futebol, as pessoas percebiam o que é que se estava a passar, conheciam o clube, conheciam o Benfica, tinham um respeito pelo clube. Obviamente que havia a questão do Mourinho, que é sempre uma pitada de sal em qualquer jogo frente a uma equipa inglesa. Portanto, foi muito agradável. O jogo ficou mal para o Benfica, mas quer dizer, também não estaria à espera de outro desfecho. Mas sim, queria só dar essa nota em relação ao Newcastle, ou pelo menos à experiência Newcastle, que foi muito positiva. O jogo não foi claramente o melhor para o Benfica, mas sim, fica essa nota É um caso engraçado. Não sei, até porque lembro-me de nós segundo posto aqui no YouTube, nós não temos assim tanto tempo, mas nós temos um podcast tem muitos anos, e portanto eu lembro-me de nós termos, quando o Newcastle foi tomado pelo fundo, nós fizemos um episódio e tudo especial sobre isso. Até convidámos o Duarte, porque eu não estou a cometer nenhuma inconfidência, esteve contigo no estádio. Foi. E é um caso engraçado. Na altura do Covid, exatamente. E acho que é um caso, diria eu pelo menos, de sucesso no que toca a esse ponto. Acho que é um clube que, apesar de tudo, parece um projeto altamente consolidado, mesmo até ao nível dos adeptos. Parece-me que é possível, já também não estou tão por dentro, mas parece-me que há um respeito mútuo com os donos do clube, aos novos donos do clube, e a coisa parece-me que corre bem, ou que corre relativamente bem. Claro, também há resultados esportivos, e há resultados esportivos que têm sido históricos, mas parece-me um projeto profundamente estruturado, sem grandes alucinações coletivas de gastar dinheiro à toa. Na altura, não sei se lembras, falava-se, quando o Newcastle foi adquirido, falou-se logo do Mbappé, perfeitamente. Para o Newcastle, sim, e de facto arranjaram ali um treinador. E lembro-me que, se não estou enganado, a primeira contratação milionária foi o Tonali. Ou o Bruno Guimarães, já não me lembro se foi. Mas o Tonali foi o mais caro, até porque veio do Milan. Portanto, sim. E, portanto, acho que o Tonali foi. Todas as contratações que têm feito também têm sido associadas sempre a vendas grandes, ainda para mais com o Isaac, com o Liverpool gastar dinheiro como gasta, tem sido bastante sustentado a compras e vendas do Newcastle. Tem sido... E é uma equipa que consegue associar os jogadores já batidos, ali um Bruno Guimarães, depois tem um Tino Livramento. Eu adoro uma equipa que joga como o Newcastle, em que, caramba, são cavalos autênticos. É o tipo de futebol que eu gosto, aquele futebol de apoios frontais e de tabelinhas rápidas e de verticalidade. E o Newcastle tem velocidade, tem técnica, tem capacidade física brutal. O Anthony Gordon é um senhor jogador, é impressionante. O Gordon, claro. É um grande jogador de futebol. Eu acho que às vezes, a malta que está mais atenta à Premier League vê, mas a verdade é que quem olha mais para os campeonatos, La Ligas e Série A e Bundesliga, acha que o Anthony Gordon é mais um extremo inglês. Ele tem mesmo muito nível, é mesmo muito bom jogador. E o Benfica sofreu horrores com o Gordon. Acho que o Dedic ainda está para acordar desse pesadelo que foi esse jogo. Não sei se Azevedo tinhas alguma pergunta direta sobre esse jogo, mas eu gostava só de dizer que, como o Samit disse, eu também não me surpreendeu nada ao resultado. Não esperava outra coisa. Não esperava o desfecho, esperava que o Benfica tivesse conseguido dar mais réplica na segunda parte, como deu na primeira. A partir do momento em que entra para a segunda parte, o Benfica não conseguiu. Eu sempre esperei, na perspectiva de Champions, mais dificuldades para o Benfica em St. James Park do que em Stamford Bridge. E portanto, Mas apesar do Benfica, por exemplo, a primeira parte em St. James Park tem mais oportunidades do que teve em Stamford Bridge. Tem, só que depois o jogo vai correndo e a dimensão física do Newcastle dá cabo do Benfica. Sim, é outro nível. É outro nível físico. Sim, estamos a falar de uma equipa estamos a falar de uma equipa que se permitiu ter 3 titulares no banco, ter habituais titulares no banco, e que só entraram na segunda parte, não é? Portanto, é uma equipa que tem muitas soluções. Eu acho que, apesar de tudo, é uma equipa que este ano não vai fazer top 4, acho eu. É a minha opinião. Acho que não faz top 4 da Premier League.
Mas é uma equipa que vai fazer bons resultados na Liga dos Campeões, certamente. Não Olha, há dúvida nenhuma. Deixa-me dizer que tenho alguma inveja, Summit, porque é sem dúvida um dos estádios na Europa que eu mais gostava de ir, St. James Park, e é de ir lá, e havíamos de ir lá. Portanto, gostava muito de ir a St. James Park e toda a gente que eu conheço que lá foi, inclusive é tu, adorou a experiência em si. Acho que para quem gosta de futebol, efetivamente, é daquelas cidades e daqueles estádios a que temos que ir, nem que seja pela malta que cresceu a ter uma magiazinha com o Newcastle por causa do filme do Golo, do Santiago Munhoz. Munhas, não é? Munhas. Acho que é muito, sim. E, portanto, Deixa-me só dar uma nota em relação a dois jogadores. Há um que agora é um coqueluche, que é o Miley, do meio campo do Newcastle. mais um forte fisicamente, mais um. E que também é muito bom de bola, quer dizer. E outro jogador que já há muitos anos está no Newcastle, que é o Jacob Murphy, de quem ninguém fala muito. É uma seta aquele homem. Não é? Sim. Não é que seja um desconhecido, mas eu percebo que não seja tão falado numa equipa como o Newcastle, com tantos jogadores, desde logo o Gordon do outro lado. Tem o Barnes no banco, que é um jogador que eu adoro já eu também, desde os tempos do Leicester. Mas sim, ou seja, é esse tipo de jogadores que consegue juntar. O Jacob Murphy, por exemplo, é um jogador que me faz alguma, não é impressão no bom sentido, como é que o Newcastle tem um jogador deste, super eficaz, extremamente competitivo, e que lá está, que se mantém, não precisa de ser estrela, é aquilo que o Maia estava a dizer no início, portanto não foi um clube que de repente foi adquirido pelo fundo saudita e que disparou para contratar 10 jogadores novos. Não, o Jacob Murphy tem 30 anos, está para aí há 6 anos no Newcastle. E joga a interior, joga a extremo, faz tudo. Deixa-me só perguntar sobre o Newcastle, e para terminarmos aqui a fase de Newcastle e irmos então os três à semana Benfica, mais Benfica aí. Se gostaste de ver o Rudi Völler de quase 2 metros a jogar futebol ao vivo. Olha, gostei e lembro-me sempre de ti porque eu não o conhecia. Ele veio do Stuttgart, não sei. Ele vai do Bremen para o Stuttgart a custo zero ano passado e depois. Sim, os adeptos do Newcastle adoram, não é? Desde logo porque vem substituir o odiado Isaac agora. Exatamente. Mas de facto é aquilo que tu dizes. O que impressiona nele é o facto de estarmos a falar de um ponto de lança com quase 2 metros que tão bom tecnicamente, não é? Não é nada tosco, não é um Peter Crouch. Exatamente. O passo que ele faz no terceiro golo, é isso, ele dá o apoio frontal de calcanhar, isola a corrida do o jogador que faz a assistência para o Barnes. Isso mesmo. Não sei se é o Gordon, não interessa, mas sim. É o Gordon dispara da esquerda para dentro e ele dá-lhe de calcanhar para o Gordon. Sim, e sim, foi aquilo que tu disseste no início. Eu lembro-me de falares sobre o jogador. Voltmad. Eu digo Voltmad, mas não sei como é que se pronuncia. Mas ele de facto é isso. Confirma-se, basicamente. É um jogador muito bem sacado pelo Newcastle, que acende que nem uma luva nesta equipa e lá está, aí que tem essa questão de não ser nada tosco. E tem uma coisa impressionante, que ele não é um jogador do ponto de vista físico muito rápido, mas que o facto de ser muitíssimo forte nos apoios facilita muito depois que o jogador, o passe frontal para alguém que depois lança aos outros jogadores. E ele também é muito bom nisso, ele é muito bom a lançar os outros jogadores também. Fiquei muito impressionado, não estava à espera, achei que vinha aí um flop, sinceramente. Tinha tudo para ser um flop. Se olhares para ele, não é? Pelo contexto todo, não é? Eu senti isso, malta. No primeiro jogo, eu comentei 5, 6 jogos do Stuttgart da época passada e do Voltmad. E em metade deles ele entrou como suplente, entrou à meio da segunda parte, imaginem. Titular nos outros. E a primeira vez que eu vi jogar foi precisamente a primeira vez que comentei o Stuttgart. E quando ele entrou, eu lembro de pensar para mim, até comentar em off. Eu assim, mas pronto, lá vem um gigantão tosco para ganhar uns lances de cabeça. O Stuttgart não estava a ganhar o jogo e eu achava que ia começar a fazer chuveirinho. E do nada vejo o homem a entrar e a jogar entre linhas e lançar o Denis Undav na profundidade e depois frontais e a partir daí, olha, não lhe perdi mais o resto. Maia, deixa-me ir a ti. Nesta semana Benfica começa com uma derrota
pesada na Liga dos Campeões e que agudiza a situação do Benfica na Champions. Há pouco falei que o Sporting estava em 11º, o Benfica está em 35º. É a par do Ajax, a única equipa que ainda não pontuou. E portanto começa a semana com essa derrota em Newcastle e acaba a semana com a vitória Oroca, mas com a noite eleitoral. E portanto eu gostava que fizesse aqui, que nos desse aqui um plano geral desta semana do Benfica. Acho que ficou provado que no caso do Benfica em específico não são relevantes os resultados esportivos. Não tem impacto. Os fracos ou positivos, os positivos estarão, reformulando, os fracos resultados esportivos, não, está provado que no Benfica não tem impacto direto naquilo que é o futuro, ou o presente futuro do Benfica. Acho que o Benfica demonstrou, os sócios do Benfica demonstraram uma grande força. Acho que já toda a gente disse tudo o que há para dizer sobre o que se passou ontem. Mostra de vitalidade, a democracia ganhou. A verdade é que é um resultado que tem de surpreender toda a gente. Acho que é impossível não surpreender. Acho que surpreende inclusive a Rui Costa. Rui Costa, há muito tempo que não vi o Rui Costa tão confiante como há bocadinho quando estava em sua casa, à porta de sua casa, a falar. Acho que é também uma demonstração daquilo que é o Benfica neste momento. É um clube onde efetivamente os sócios concordam com a direção. Os resultados esportivos não são o prioritário. E pronto, já aqui falei abertamente sobre a minha posição sobre este tema e sobre a minha posição perante o Benfica. Portanto, a democracia ditou isto. Acho que não há grande hipótese para a segunda volta. Acho que não estou a dizer que é para cumprir calendário. Acho que vão ser 2 semanas intensas de luta, mais luta para esta direção. Acho que já não há grande discussão sobre este tema. Acho que Rui Costa continuará presidente, independentemente dos maus resultados esportivos e para mim, na minha opinião, da fraquíssima, erradíssima gestão da sua direção. Portanto, Samit, é assim como o Maia diz, e começaste a sentir isso logo na terça-feira, pelo que tinhas à tua volta em Newcastle, de benfiquismo neste caso? Sim, o que eu senti em Newcastle foi claramente muitas opiniões, que é positivo, e um clube até de alguma maneira dividido. Eu não vivendo em Lisboa, estando em Londres, não sei exatamente qual é que é o ambiente do estádio, mas pelo que ouvi dizer, essa divisão também se nota em alguns jogos em casa. Eu concordo com o Maia, só não concordo tanto com a palavra democracia e explico porquê, muito rapidamente. Antes de mais, obviamente, os parabéns aos sócios do Benfica, porque foi uma grande amostra de associativismo. Portanto, toda a gente já sabe que foi batido o recorde mundial em eleições de um clube desportivo. 85 mil pessoas, 85 mil sócios votaram. É algo assinalável, uma marca inacreditável para o Benfica e até para o futebol português. Dito isto, acho que mais uma daquelas frases feitas: os sócios são soberanos. É verdade. Não está tudo resolvido, não acho que esteja tudo resolvido. Vai haver uma segunda volta, duvido que sejam mais 85 mil votantes. Também é preciso ter em conta que houve jogo no dia das eleições e que não haverá na segunda volta. Será no dia seguinte. Sim, faz-me só alguma confusão, mas isto é uma opinião muito pessoal, a questão da democracia, porque eu acho que o sistema eleitoral do Benfica não é muito democrático. Não vou estar aqui agora a dissecar sobre o que dizem os estatutos do Benfica, mas acho que é um bocado injusto. E dou-vos um exemplo prático. Portanto, um sócio com 24 anos de sócio tem 20 votos. Um sócio com 25 anos e um dia tem mais do dobro dos votos, tem 50, enquanto que a pessoa com 20 anos tem... Se tiveres dois sócios de 24 anos, não chegam para sócios de 25 anos um dia.
eu percebo o princípio de premiar, digamos assim, a lealdade. Acho que no caso do Benfica há um exagero, há aqui um salto gigante. Pessoalmente, isto é só uma opinião mesmo minha, por exemplo, se é para premiar a lealdade, acho que a partir dos 15 anos de sócio não deve haver uma distinção. Portanto, uma pessoa que é sócia assim, há 15 anos, enfim, podem depois dizer outro valor, outro número, 18, o que for, ou se existir essa diferenciação a partir daí, tem que ser uma coisa muito mais pequena, honestamente. Não pode ser de 20 para 50. Mas não foi isso que ditou a vitória do Rui Costa nesta primeira volta, porque o Rui Costa teve mais votantes. Estava aqui a ver agora, portanto, a lista F de João Noronha Lopes, Foram cerca de 5 mil. 30,26%, 27.109 votantes, sócios, foram 27.109 sócios do Benfica que votaram em João Noronha Lopes. Esses 27.109 sócios representaram 534.818 votos. Na lista G de Rui Costa, os 42,13% traduzem-se em 32.898 sócios e 744.655 votos. Sim, mas foi uma diferença de 5 mil votantes. Portanto, o Rui Costa, apesar de tudo, tem mais 5 mil votantes. Mas, por exemplo, o João Diogo Manteigas tem mais votantes que o Luís Filipe Vieira e fica atrás. Tem cerca de mais 1.000 votantes João Diogo Manteigas do que Vieira, certo. E tem menos 42 mil votos. Na minha opinião, um grande resultado de João Diogo Manteigas já agora. Para mim. Agora, vamos ver como é que estes votos vão ser transferidos para a segunda volta. Não é muito claro, sinceramente. Em relação ao projeto do Benfica, aí, lá está, eu só estava a tentar, só expliquei, só estava aqui a tentar explicar porque é que eu acho que, e ouço muita gente, até o próprio João Noronha Lopes, que ficou agora em segundo, falou várias vezes e usou a palavra democracia. Eu percebo porque é que ele tenha utilizado, mas acho que o sistema, sinceramente, mas isto também não é um problema só dele. Sim, a minha questão com a democracia é só o facto de terem ido votar 85 mil pessoas. Claro, sim. Não, e é uma mais de 50% de vitalidade e de que 85 malucos irem votar é de facto uma coisa. De resto eu concordo contigo. Eu acho só que acho que apesar de tudo se deve valorizar-se a longevidade, a resistência para no clube. Se calhar não é nos votos, se calhar é noutro tipo de regalias que se calhar que há outros clubes que têm e que se calhar fazem mais sentido. Eu quando digo a partir, por exemplo, dos 15 anos já é uma questão, ou seja, uma pessoa que é sócia há 15 anos, eu estou a usar o número 15 como poderia usar o número 18. Hipotético, sim. Já se assume que aquela pessoa, a partir do momento em que teve condições, ou que quis, ou que decidiu, já tem tempo suficiente de prova, entre aspas, sim, que está... Mas ao mesmo tempo aí que é de cultura de clube e de informação. Mas ao mesmo tempo também levanta a questão, então, mas os 14 anos e 364 dias... Não, mas aí a diferença tem que baixar não o pode gap, ser... não é? É isso, a diferença não, eu acho que não deve ser tão grande, não é? Enfim, mas é o que é. Dito isto, em relação ao projeto do Benfica, quer dizer, acho que o projeto do Rui Costa está praticamente esgotado, quer dizer, não sei se existiu sequer, mas quer dizer, os resultados falam por si, mais do que os resultados, e às vezes não é só uma questão da bola entrar ou não entrar, e o que o Rui Costa diz em relação ao ano passado é verdade. O Benfica podia perfeitamente ter ganho o campeonato e até a Taça de Portugal, não ganhou, mas podia ter ganho. Se aquela bola do Pavlidis não bate no poste e entra, o Benfica tinha passado para primeiro. Se o Benfica não sofre o gol no último minuto frente ao Oroca, curiosamente, acho que foi o Oroca que foi 2-2 no Estádio da Luz, provavelmente teria sido campeão. Na Taça de Portugal, se o Renato Sanches não faz aquele penalti no último segundo, ou o Mateus Reis, se tivesse sido expulso, o Benfica provavelmente tinha ganho a Taça de Portugal. E portanto, eu acho que vai um bocadinho para além disso. Portanto, são as vendas dos jogadores do Benfica, as compras que o Benfica gasta ou que gasta. De repente estamos em outubro, o plantel é curto, né? Acho que é curto para toda a gente, é curto para o Mourinho, é curto até para o próprio Rui Costa, é curto para qualquer adepto de futebol que esteja a observar
ou que esteja a pensar no plantel do Benfica. Despedem-se os treinadores sistematicamente no início das temporadas, portanto não há planeamento, não há um projeto real, pelo menos não parece que exista. Mas enfim, os sócios, neste caso do Benfica, são soberanos e, portanto, se querem, eu tenho a ideia que há muita gente que vota no Rui Costa por aquilo que foi, ou por aquilo que ele significa para o Há clube. muito esse sentimento do que fui Eu ouvindo por também. acaso, Azevedo, eu ia fazer essa. Eu não queria ser moderador aqui, mas uma vez também acho que deves falar sobre este tema. Sim, Porque eu também ia tenho dizer, feito mas- essa pergunta, já tinha feito essa pergunta com o Bruno Lage, faço essa pergunta com o Mourinho, que é como é que as equipas jogam, como é que joga aqui uma equipa de Bruno Lage, como é que joga uma equipa de Mourinho. Eu pergunto ou seja, o que é que leva alguém neste momento a votar, ou seja, é um número histórico de eleitores, sem dúvida alguma, que muita gente, se calhar os mais otimistas do lado da campanha de João Noronha Lopes, associaram a ventos de mudança, mas a verdade é que foram muito mais pessoas, foram muito mais eleitores, e na realidade houve muito mais pessoas a votar em Rui Costa. Certíssimo. Olha, E a minha questão é porquê? Não é? certo. Vou-te responder a ti e ao Samit já agora, porque o Samit perguntava então, mas qual é o projeto para o futebol do Rui Costa? E eu vou dizer aqui, por aquilo que foi assumido por Rui Costa no início da sua, não logo no início, mas no início do melhor ano da presidência de Rui Costa em termos de futebolísticos para o Benfica, que foi o ano de Roger Schmidt, na minha opinião, o projeto para o futebol do Rui Costa esgotou-se com o despedimento de Roger Schmidt. É a minha opinião. Se houvesse um projeto... Mas deixa, olha, Porque Rui Costa falou tanto disso na altura que, portanto, para ele o seu projeto foi Roger Schmidt, parece-me. Azevedo, mas isso eu já tinha dito aqui no episódio em que eu ainda estava cá, não é? Todas as semanas. Há mais de um ano, sim, há um ano e pouco. O episódio, até, cujo título é Depois de Schmidt Mais Nada, Sim. eu sempre tive uma teoria, não tenho maneira de a provar, mas parece evidente, que o Rui Costa até aguentou o Roger Schmidt mais algum tempo para usá-lo como escudo, porque não tinha nenhuma outra solução. Tentou espremer aquilo ao máximo, começou a época, perdeu ou empatou 2 jogos, empatou aquele jogo em Moreira de Cónegos. Perdeu em Famalicão e depois empatou em Moreira de Cónegos. Exatamente. O próprio Roger Schmidt, no final desse jogo em Moreira de Cónegos, foi-se embora, portanto, desertou. E o Rui Costa despediu o treinador sem ter qualquer cartada. Portanto, ele não tinha ali treinador e foi ao centro de desemprego, viu lá o Bruno Lage, como agora viu o José Mourinho, e pronto, e foi isto. Portanto, sim, escutou ali, sim, intelectualmente, é verdade. É isso, e portanto, indo àquilo que tu, Maia, me perguntaste, eu vou-te pedir para me repetir a pergunta, porque estarei-me com isto do Schmidt. Como é que se justifica numas eleições muito mais participadas haver continuar ou seja, Rui Costa certo. tem um resultado que na minha opinião é histórico. Vou separar isto em temas. Tema 1, que é um tema geral, é um tema da sociedade portuguesa. Há um grande medo cénico na sociedade portuguesa que está bem enraizado em arriscar no novo, no moderno, naquilo que é diferente. Há um medo cénico na sociedade portuguesa. Ainda em funil para aquilo que é a realidade do Benfica. Há um medo cénico de um novo Vale Azevedo. Há um trauma gigantesco na realidade benfiquista com a questão Vale Azevedo e com alguém de novo que não é alguém subejamente conhecido dentro do futebol do Benfica. Há esse medo crónico. É essa a justificação? O Vieira não era, não é? O Vieira não era. Pois não. Mas Vieira, visto na altura como um salvador desse período traumático. Mas é essa a justificação que muitas vezes dizem, associam o João Noronha Lopes ao Vale Azevedo. Nas redes sociais há muita malta a dizer isso. Dizer, não é, eu não acho nada disso, nem acho. Não acho que tu achas. Estou só a dizer que mas é uma justificação dada. Sim. Que é um novo Vale Azevedo. Sim, aquela expressão que se usa muito no benfiquismo dos paraquedistas e dos sonhadores e dos... Isto reduz daquilo que é a sociedade portuguesa do medo cénico naquilo que é novo, naquilo que é moderno, naquilo que é diferente. E acho que na realidade Benfica a questão Vale Azevedo está muito mal resolvida e é um trauma completamente no Benfica. Parece-me. Claro que eu não tenho certeza de nada sobre isto, parece-me. São percepções. Depois disso, há um saudosismo e uma nostalgia com a figura do jogador e do menino Rui Costa, que joga no Benfica desde que é miúdo. Fez o processo todo no Benfica.
teve uma carreira fantástica lá fora. Foi um jogador importante na seleção portuguesa, conhecido pela Europa do futebol, que regressa ao Benfica, que chorou no jogo amigável quando volta pela Fiorentina, que regressa ao Benfica para acabar a carreira e que teve uma volta olímpica ao Estádio da Luz e que chorou nesse jogo. E portanto, isto para uma grande fatia de pessoas, isto ainda conta muito, e isto é muito mais importante do que temas relacionados com gestão. E portanto, este tema emocional do futebol e de uma figura do futebol. Eu hoje, Samit, comentava com o Maia em brincadeira que se Jorge Jesus se candidatasse às eleições do Benfica, tinha mais hipóteses de tirar, de ganhar a Rui Costa do que se calhar João Noronha Lopes. E não sei se será... Sim. Eu concordo contigo. Está aqui um título. Não, eu acho que o Benfica, eu concordo contigo, até mais da parte, obviamente. acho que esta votação nesta primeira volta até se explica mais com essa segunda parte em relação ao Rui Costa do que, na minha opinião, em relação ao João Noronha Lopes, mas sim, claramente que há esse bicho-papão, parece-me, no universo benfiquista. Mas em relação ao Rui Costa, concordo com tudo aquilo que estás a dizer, até acrescentaria que há muita gente que tem os sócios, provavelmente mais velhos, têm aquela sensação de que ele é dos nossos, está a ser atacado. Há muito isso, há muito esse feeling, parece-me. Nós vamos defendê-lo. Portanto, há claramente esse aspecto emocional. Outro não poderá existir, não é? Porque os resultados não são positivos e, portanto, não há mais nada. Certeza, precisamente. Nem resultados esportivos, nem resultados financeiros, nem a gestão, nem sim, não é pelo trabalho. Pronto. Agora, essa questão emocional é muito interessante, estás a falar, porque depois é uma forma, é avaliar como é que, de facto, existe esse aspecto emocional, mas depois é ver a diferença de como é que esse aspecto emocional é gerido pelos próprios sócios. Outro grande exemplo disso é o Pinto da Costa no Porto. Obviamente não há nenhum adepto do Porto que tenha, que queira o mal, ou que quis o mal do Pinto da Costa. Mas precisamente por haver ali um lado emocional, pelo menos foi a sensação com que eu fiquei, nas eleições do Porto, aliás, e depois as reações a seguir, quando o Pinto da Costa vai ao estádio, o estádio todo de pé, a aplaudir, e não foi só uma bancada, foram as 4 bancadas, etc. Aquilo foi quase uma sensação, pelo menos que me deu, foi a de que os adeptos, ou os sócios do Porto, não quiseram que ele saísse pela porta pequena. Aquilo foi, ou seja, eles salvar a figura Pinto da Costa, não é? Exatamente, eles perceberam que ele já tinha feito muito pelo clube, que ele estava a ser quase mal influenciado por quem o rodeava, que não era uma questão pessoal, mas que ele teria que sair. Portanto, não teria que sair à força, mas que chegou um momento, isto agora só vai, a partir daqui só vai ser pior. E, portanto, por gostarmos tanto de ti... Parece-me que o Samit vai lá, Maia. Espera aí. Sim, mas apesar de tudo, eu acho que há uma diferença grande quem foi o candidato, não é? O candidato contra o Pinto da Costa é um candidato aqui também treinador, ganhou a Liga Europa, é diferente. Porto, Aí concordo com o Azevedo. Mas eu acho que aqui eu concordo também com o Azevedo nas duas partes. Eu acho que o peso, voto um sócio. Sim, a segunda parte tem mais. Sim, mas na altura o Vilas Boas até ganhou todas as secções, etc. Sim, mesmo que tente. Mas em relação a isso, eu concordo com o Azevedo, Maia. Eu acho que entre as duas coisas que ele acabou de dizer, a segunda é mais. Eu acho que a questão do Rui Costa tem mais peso. E já agora, só para finalizar, dizer em relação às eleições do Benfica, já vos disse isto, mas eu acho que muita gente do Benfica vive na história da carochinha, porque o Benfica, sinceramente, digo isto, os benfiquistas, há muitos benfiquistas dos anos 80, que nasceram nos finais dos anos 80, 90 e neste século, que vivem numa ilusão, que vivem a ouvir histórias do Benfica que não existe.
E, portanto, se querem que esse Benfica exista, o Benfica que eles ouviram falar, se calhar estava na altura de tentarem fazer alguma coisa diferente, porque o Benfica, nos últimos 25 anos, tem 8 campeonatos e 3 taças de Portugal. Só falando aqui de resultados, o Sporting tem 4 campeonatos e 6 taças de Portugal. O Sporting, que supostamente, é essa a ideia que se tem, não é? Que ainda por cima foi um clube que teve 20 anos sem conquistar o campeonato e, portanto, é um clube que nem se aproxima do Benfica. Eu já não falo, obviamente, do Porto, que está noutra dimensão no que diz respeito a resultados, nestes últimos 25 anos ou mais. Mas, portanto, se calhar estava na altura dos próprios benfiquistas perceberem que não vale a pena só falarem do Benfica dominador, do Benfica, enfim, do inferno da luz, dos 15 minutos ao Benfica, do Benfica europeu. do Benfica europeu, exatamente. Cristóvão queria No outro implementar. dia, assim, e, portanto, Cristóvão, e fazer um bocado por isso, ou pelo menos darem oportunidade a outras pessoas, não sei se é o João Noronha Lopes, se é o João Diogo Manteigas, se é o que for, se é o Francisco Martim Maier. Benítez, se é o, enfim, se é o Cristóvão Carvalho, Colombo, Martim Maier. Colombo. estou a brincar, se é o Cristóvão Carvalho, que vinha aí com o Klopp, ou o outro candidato, o Martim Maier. Martim Maier, exatamente. Epá, não sei. Olha, Jürgen Klopp, já agora, desculpa, Azevedo e Jürgen Klopp, que andam a circular uns boatos em páginas de Liverpool que eventualmente já foi sondado para um possível regresso. Sim, Azevedo, eu leio o que o Twitter me dá. certíssimo. Só uma nota, só queria dar uma nota, desculpa, Azevedo, só sobre o final, sobre o resto das eleições. Queria também dar aqui um shout-out ao trabalho jornalístico feito. Começaste a fazê-lo elogiando, explicando porque é que a Rita não estava, mas realmente é uma profissão muito precária para alguns barbicás que têm que apanhar, e este é um exemplo claro, mas também ao mesmo tempo valorizar, olha, o trabalho de quase 24 horas que seguranças, a comissão teve que ou seja, tudo o que teve envolvido nestas 24 horas, que aparentemente todos os candidatos dizem ter sido exemplar. Portanto, Eu só não percebo, epá, eu não percebo nada de eleições, nunca estive envolvido em eleições desta dimensão. Eu não consigo perceber como é que isto demorou tantas horas. Confirmação, reconfirmação, não havia uma estrutura no Estado da Luz Humana, se calhar. Não havia estrutura humana, ou seja, ninguém estava à espera de 85 mil pessoas. Isso Pois, é um erro, claro. obviamente. Pois. Ok. Não, Não, e sim, passou, o recorde tinha sido Benfica 40, 41 mil e 40 picos. passou para 85, ok, se calhar não estavam preparados, mas fora isso, do ponto de vista logístico, ou seja, do trabalho, quer dizer, as outras eleições não são por voto físico. As quer dizer, nacionais, o que é certo. eu não sim, mas percebo muito bem. é uma estrutura maior. Não, claro, sem dúvida, mas Tem mais juntas de freguesia, tem mais parecia uma coisa escolas muito- onde as... Mais Eu, a legais, certa mais altura- tudo, mas- Sim, pronto, mas se for porque não tinham as pessoas suficientes e de repente, em vez de 40, foram 85 mil. O Rui Costa fez logo questão de dizer, ainda há pouco, que se isto fosse o sistema eletrónico de voto, tinha sido tudo muito mais rápido. Mais um dos temas divergentes entre os candidatos. Sim, mas aí está um tema que, por exemplo, já agora, a discussão, eu não estive muito atento aos debates, nem estive muito atento a alguns não temas que para mim foram tidos nos últimos meses, último mês e meio, mas houve discussões interessantes, e acho que, por exemplo, a discussão do voto eletrónico é uma coisa sobre a qual eu não tenho opinião, por exemplo, e acho que é um tema interessante ouvir, porque houve várias opiniões interessantes, e acho que se discutiu pouco o Benfica, sinceramente, se eu tenho essa opinião, como acho que se discute sempre pouco no que toca aos clubes de futebol, os projetos. Se calhar agora, nestas 2 semanas, como só há 2 candidatos, se calhar vai discutir um bocadinho mais, ou não. Mas pronto, fica essa nota. Eu queria só agora aqui lançar um mito ao facto, se fosse possível, a ver. Certo, lança. Depois tenho 3 Não, considerações, tem a ver com a mas segunda volta, tem só a ver com a segunda volta. ok. E depois até vais Não, tu. isso não mata nada do que eu vou dizer assim, portanto segue. Pronto, o meu mito ao facto esta semana, se calhar até deixo mais para os comentários, e pronto, até porque isto é sempre um achismo, mas pronto, agora este é mesmo. O meu mito ao facto desta semana, uma vez que o guarda não está, o mito ao facto é João Noronha Lopes
tem menos de 20% de probabilidade de vencer as eleições no dia 8 de novembro. Mito ou facto? Menos de 20%, ou seja, tem menos de 20% de hipóteses de vencer. 20, 19, 18, 17, 16, 15, isso. Eu vou facto. Vou facto porque matemática simples, ou seja, neste caso em termos de número de votos, não de votantes, mas de número de votos, a coisa naquilo que é a oposição feroz a Rui Costa, que é João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas, juntos não ultrapassam aquilo que é dito como o status quo, Rui Costa Vieira. Depois há muitos fatores que não dá para perceber se. Não creio que haverá o mesmo número de votantes, mas não sabemos, não temos como saber. Não sabemos se os eleitores de Vieira, os de Martim Maier, os próprios de João Diogo Manteigas, se estarão 100% alinhados ou com um lado ou com o outro. Portanto, falando com os indicadores que me estão à frente neste momento, que foram os de hoje, em termos da representatividade do Benfica nacional e internacionalmente, e no número de votantes e acima de tudo número de votos, que é o mais importante no Benfica, com a progressividade de votos que o Benfica tem, tão dispar, eu acho que a coisa está a pender muito para Rui Costa e que João Noronha Lopes e a sua candidatura têm que se agarrar a uma percentagem mínima e tem que se agarrar com unhas e dentes, tentando ganhar eleitorado de outro eleitorado, que não o seu, que já está garantido e que até poderá perder alguma força por estar desmoralizado com os resultados da primeira volta. Sabe? Para mim é mito. Obviamente que há todos estes fatores que o Azevedo acabou de enumerar e, portanto, são completamente imprevisíveis, mas eu acho que, apesar de tudo, neste momento é 1 contra 1. Vão haver menos focos de distração. Neste momento o João Noronha Lopes e a lista dele não tem nada a perder, portanto tem aqui 2 semanas para tentar fazer de tudo para conquistar os votos que foram para as outras listas. Provavelmente terá de forçar debates, terá de tentar expor o Rui Costa, terá de tentar usar outros trunfos da sua própria lista, e portanto, parte, obviamente, isto não é uma questão de achar, é um facto, parte, obviamente, atrás, para a segunda volta, mas diria que menos de 20% é excessivo neste momento, apesar de todos estes fatores completamente imprevisíveis, incluindo aqueles que eu acabei de dizer em relação ao que ele vai fazer nestas próximas 2 semanas. Portanto, não faço ideia do que ele vai fazer, mas diria que, não tendo nada a perder, poderá ter muito a ganhar. Portanto, neste momento pode jogar tudo. Pode atirar para todos os lados. Eu concordo com o Samit, eu também acho que é mito. Acho que apesar de tudo a probabilidade é um bocadinho maior. Acho que vai ganhar o Rui Costa, acho que vai andar ali entre os 60 e 40%. Vai ser 60-40%, parece-me que vai andar por aí. Okay. Que já é uma subida, mas também ao mesmo tempo só 2 candidatos, não é? É uma derrota na mesma, sim. É uma derrota na mesma, apesar de tudo, um 60-40 acho que é um resultado bastante respeitável, que eu acho que João Noronha Lopes e a sua equipa não acharam. Acho que acharam mesmo que iam ganhar. Acho mesmo isto, acho que há uma grande desilusão. O sentimento era... Acho que sim. Ao mesmo tempo, tenho em mim que estas 2 semanas vão ser a melhor versão de João Noronha Lopes. Senti João Noronha Lopes e até estive na inauguração, na abertura da sua campanha e assisti e disse logo isso na altura e lembro-me de ter comentado isso convosco e não falei aqui no segundo posto, mas falei no nosso grupo e falei com mais malta, que sempre achei que a grande questão de João Noronha Lopes era a comunicação. Continuo a achar. Acho que é um clássico gestor que não está habituado a falar para massas, que é o normal em pessoas que não estão habituadas a este tipo de exposição pública, e acho que ele não tem o dom da palavra. Tem outros dons, tem o dom de escolher uma equipa aparentemente para mim é mais competente, que me parecia também mais preparada para assumir um desafio novo. Acho que ele tem claramente questões de oratória e de algum desconforto em ser rato. Acho que ele é desconfortável para João Noronha Lopes ser rato, ser esperto, ser aquilo que o Rui Costa e o Vieira são.
Pronto. No ponto de vista comunicacional, mas agora o Rui Por Costa exemplo, Vieira... João Diogo Manteiga assim, em algum também comunicacionalmente consegue ser. Sim, era importante haver uma versão ali na comunicação entre os dois. A entre o João Diogo manteiguizada. Manteigas. Sim. Ao mesmo tempo, eu concordo com o Samit, acho que neste momento o João Noronha Lopes não tem nada a perder. E vão ser 2 semanas em que eu acho que o vamos ver o mais descontraído possível, porque a grande derrota ele já teve. Porque eu acho mesmo que ele e a equipa achavam que iam já para a segunda volta, acho que não iam ganhar a primeira, mas que iam para a segunda volta Com líderes. Curiosamente, algo que foi dito por muitos comentadores logo às 11 da noite, 11h30, meia-noite, inclusive a malta associada a campanhas de Luís Filipe Vieira e outros. Pronto. Assisti isso com os meus olhos, a dar os parabéns à equipa de João Noronha Lopes em direto à televisão E a rasgar pela em alto vitória trabalho, na primeira volta. Pronto, ficamos. Mas, Maia, deixa-me só dar esta nota. Isso, em relação às expectativas, a verdade é que o João Noronha Lopes e a lista dele ganharam a maior secção, se juntarmos as duas secções é verdade. do Estádio da Luz, acho que eram 2, não é? Portanto, divididas entre os dois pavilhões. É uma vitória moral na mesma, não é? Não, eu sei, mas isto também demonstra que essa percepção também tem algum sentido. Sim, claro. Portanto, porque eu achei que o Noronha Lopes ia ganhar. Não tenho muito tranquilo a falar sobre isso. Não, mas obviamente que se fala sempre nestas alturas, fala sempre das bolhas, das redes sociais, etc. Não é o caso. A verdade é que no Estádio da Luz, não tenho aqui os números presentes, eu tenho aqui, no total votaram cerca de 23 mil sócios, ou 22 ou 23, e o João Noronha Lopes tem mais votantes no Estádio da Luz e mais votos. Tem mais... Portanto, era só para dar esta nota. Portanto, essa expectativa também se criou aparentemente com algum fundamento. Portanto, agora, acho que foi mesmo uma chapada. No estádio da próxima vez, próximo fim de semana, daqui a 2 fins de semana. Não sei, acho que aqui depois também acho que também vai servir os dois lados, não é? Ou seja, acho que, por exemplo, aquilo que o Azevedo disse servirá a muitas pessoas que estão um bocadinho mais pessimistas de pronto, agora a malta está mais pessimista, portanto já não vai, como se... mas também é o argumento contrário, que pois, mas se calhar as pessoas também mais velhas que não vão ao futebol não se vão deslocar de propósito. Claro, sim. Isso há sempre... Sem dúvida. E provavelmente antes das eleições, se alguém dissesse que o Benfica ia ter 85 mil pessoas a votar nestas eleições, provavelmente a maioria diria que então isto é uma vitória do João Noronha Lopes, porque isto são sócios que nunca tinham votado ou que não votavam há muitos anos e que querem mudança. E não foi. Sim, eu não estou certo. Aliás, estou certo de uma coisa. Não estou, mas pronto. Eu acho que mais rapidamente são transitáveis todos. Se tivesse de escolher entre todos um e todos os outros, são mais transitáveis os votos de João Diogo Manteigas para João Noronha Lopes do que os votos de Luís Filipe Vieira para Rui Costa. Certo. Se tivesse que escolher um bloco para... Claro que há pessoas... Sim, se fosse uma coisa assim simples, pega num bloco... Acho que há muitas pessoas a votar Luís Filipe Vieira que neste momento não conseguem ver pintado Rui Costa pela traição a Vieira. Exatamente. E, portanto, isso mais uma vez por uma questão emocional. Ou seja, e portanto, o Luís Filipe Vieira vai até nisto, o Luís Filipe Vieira tem sido hilariante as últimas semanas, e o Luís Filipe Vieira vai conseguir tornar estas eleições sobre si por causa destes 12, 13, 14% que teve. Mas esse provavelmente é o objetivo dele. Claro, por questões pessoais. Claro. Questões empresariais. 13,86%. É muita gente, apesar de tudo é muita gente. Deixem-me dar aqui 3 notas finais sobre este tema para passarmos a outros destaques depois de forma rápida. Hoje, já agora, para quem estiver a ouvir neste momento, obviamente que este era um tema que se impunha e, portanto, a atualidade impõe-se e, naturalmente, as eleições do maior clube português têm esta Sim, importância. Mas perdemos tempo foi com o Voltemado, ou como vocês quiseram falar sobre o Newcastle. Acho que foi bom termos o Sami também aqui hoje, precisamente para nos dar essa perspectiva aos nossos repórter inglês, ouvintes e espectadores do segundo posto que gostam de saber estas coisas, as nossas samitadas em Inglaterra. Deixa-me dizer o seguinte, que falávamos há pouco do projeto Rui Costa e eu volto aí para dizer uma coisa. Portanto, o projeto desportivo de Rui Costa nos últimos 4 ou 5 anos, não é? O projeto de Rui Costa, em termos do futebol 11 sénior masculino, teve os seguintes resultados em termos nacionais. Em 20 títulos disputados, o Sporting Clube Braga venceu 2, o Sport Lisboa Benfica venceu 3, o Foco do Porto venceu 8 e o Sporting Clube Portugal 7.
E portanto foi este o legado do mandato de Rui Costa em termos de futebol 11 sénior masculino. E depois tenho aqui duas considerações a fazer sobre as eleições do Benfica, pegando como um exemplo para as eleições de clubes, porque me parece que isto é de facto muito positivo nesse aspecto e é o que de mais positivo se extrai disto. Uma grande palavra para os projetos independentes que fizeram com que o estilo de debates e de, acima de tudo, de entrevistas não fosse o estilo passivo ou agressivo das televisões, e que fosse mesmo informativo para quem fosse ver e ouvir. E falo aqui à cabeça do Benfica Independente e do Visão Vermelha, que são dois projetos independentes de sócios do Benfica, e que estiveram a fazer um trabalho fabuloso nas redes sociais e em todas as plataformas de áudio. A malta do Visão Vermelha teve 6 horas ontem em live, por exemplo, portanto, e com muita qualidade técnica já agora, ou seja, exatamente. Não foi só de conteúdo do ponto de vista técnico, eu digo essas coisas, imagem, som, estamos a falar de um alto nível de qualidade e de criação. Portanto, os projetos independentes, pegando o que estás a dizer, às vezes concordando cegamente com aquilo que estás a dizer, acho mesmo que foram o veículo mais informativo e que mais ajudou muitos sócios. Não estou a dizer que chegaram a todos, isso é impossível. Porque não chegaram, obviamente. E se calhar muitas destas pessoas que acompanharam o Benfica Independente nesta fase e muitas pessoas que acompanharam a Visão Vermelha nesta fase achavam que ia ganhar o Noronha Lopes por tudo aquilo que são as redes sociais e tudo mais. Sim. A verdade é que isso não aconteceu, mas isso não retira o mérito de um trabalho hérculo desta gente. Sim, não retira. É inacreditável o que fizeram. E portanto espero ver mais disto, falando aqui de futebol, nas eleições dos clubes. É o caminho natural. É o caminho natural. E portanto queria deixar esse abraço à malta que, tal como nós, faz conteúdo independente e que pro bono esteve aí a fazer por amor ao clube, mas por paixão por isto, por criação de conteúdo e por informação, porque parece mesmo que de tudo o que foi feito em termos de entrevistas e de debates, neste caso entrevistas, os podcasts foi onde houve mais conteúdo verdadeiramente informativo e não de pergunta de guia e de pergunta para meter fogo. Portanto, deixar essa nota aos conteúdos independentes de benfiquistas, particularmente ao Benfica Independente e ao Visão Vermelha. E depois deixar esta nota seguinte, quando falamos sobre isto, teve os podcasts sobre as bolhas. Nestas eleições do Benfica houve uma grande mobilização de grande parte dos candidatos, até à exceção de Rui Costa. Rui Costa acabou por ir nas últimas semanas, de grande parte dos candidatos a irem a todos os pontos do país e a tentarem ouvir precisamente todos os sócios fora das tais bolhas, da bolha da capital, da bolha das redes sociais, e portanto também aí parece-me que houve uma grande chegada a uma grande maioria de sócios benfiquistas. E por último, deixar aqui a nota, isto é o meu romanticismo latino a falar. Eu gosto muito mais de clubes, de uma grande parte dos clubes latinos, precisamente porque têm isto, porque são os sócios que no limite, para o bem e para o mal, definem as coisas e decidem quem é que os vai representar. Eu sou muito pouco a favor dos donos dos clubes, ainda menos a favor dos investidores externos, e que em alguns anos a coisa pode correr bem, noutros anos dá-lhes na bolha, tiram de lá o dinheiro, não querem lá mais injetar dinheiro e o clube vai por aí ladeira abaixo. E portanto eu gosto muito da maneira latina de ver o futebol, e germânica neste caso, da maneira latina e germânica de ver o futebol, que é da paixão dos sócios e dos sócios terem efetivamente o seu dedo nas decisões dos clubes. E esta votação do Benfica, absolutamente histórica, denota precisamente que esta mobilização dos conteúdos independentes, dos sócios espalhados pelo mundo inteiro, vale a pena de facto os clubes terem os sócios como seus donos. E portanto queria dar essa nota ainda. Sendo que eu acho que há um dos argumentos que mais votos fez com que Rui Costa ganhasse votos, é mesmo o facto de ter feito pouca campanha e ter estado preocupado, que é uma coisa que ele diz quase sempre quando fala, com o presidente com o facto de ser presidente. Pronto, isso é. Ouvi muita gente depois, ontem e hoje, a elogiar isso no Rui Costa, como se ele não estivesse em funções, porque é presidente, é a vida. Foi eleito para isso, lá está. Mas pronto, é interessante, mas só também para não fugir aqui ao tema, concordo contigo, às vezes acho que
O trabalho dos projetos independentes aqui foi decisivo, até para pessoas que às vezes têm pouco interesse. Por exemplo, eu não tenho BTV, por exemplo, é uma opção minha, e acompanhei muitas destas entrevistas e acompanhei até se calhar de forma mais profunda e aprofundada, apesar das 3 horas e meia de debate na BTV, em pequenos certos. Não vi entrevistas completas, nem vi as conversas completas nos projetos, mas a verdade é que vi pequenos certos, vi coisas, e acho que é de louvar, e a qualidade está aí. Estamos em 2025, finalmente estamos a chegar onde é suposto. Portanto, Precisamente. Olhem, está aberto aos restantes clubes. vamos a. Isso mesmo. Nas próximas eleições dos outros clubes queremos ver o mesmo. Samit, vamos a outros destaques. E também em Inglaterra. O Porto teve uma derrota após uma repetição do 11 na Taça de Portugal, que eu fui particularmente criticado a semana passada na nossa caixa de comentários, precisamente porque critiquei Farioli por isso. E quero perguntar se E no nosso grupo. E no nosso grupo também. Neste caso pelo Diogo Maia. E portanto quero perguntar a Samit que é que teve isso aí também, e se achas que esta questão da não rotação de Farioli teve influência. Sem dúvida, porque o Porto não teve pernas para o Forest, mas eu vou ser muito rápido aqui neste ponto. Pelo elogiar desde logo o Forest, que tem uma excelente equipa, não digo um grande plantel, mas tem uma excelente equipa. Foi o primeiro jogo do Sean Dyche. Obviamente que também aproveitou o fator emocional, afetivo. É um treinador que até tem passado no Forest, mas é impossível fugir ao meio campo do Forest. Elliot Anderson, Douglas Luiz e Gibbs White. Principalmente o Elliot Anderson, que é mais um jogador que esteve no Newcastle, foi formado no Newcastle, que é um dos médios mais interessantes que anda para aí. Aposta Tuchel. Não é um desconhecido, sim, exato, era isso que eu ia dizer. Portanto, estamos a falar de alguém que já é internacional inglês, tem ido à seleção nestas últimas pausas, mas é um jogador que aparece em todo o lado, recebe apertado, consegue virar, desliza em campo, aparece à esquerda, aparece à direita, quando está de costas consegue sempre arranjar maneira de segurar a bola, de se virar, de meter a bola jogável. Gibbs White é a estrela da companhia. Mesmo os laterais, o Odoi e o Ndoye, são jogadores muito interessantes, e o Igor Jesus são extremos muito interessantes, extremos puros, não é? de cair em cima dos adversários. E o Igor Jesus, que esteve no Botafogo, é Igor Jesus, não é? O Igor Jesus, sim. Do Botafogo. É um bom ponta de lança, o Igor Jesus. É um excelente ponta de lança. O Porto não teve pernas para o Forest, sendo que há aqui um apontamento interessante. O Forest fez muito daquilo que o Benfica fez no Dragão para anular o Porto. Portanto, deixou os centrais do Porto ter bola e fechou sempre o meio, e o Varela principalmente. Tanto é que o Gibbs White e o Igor Jesus rodavam entre eles, tal como o Sudokov e o Pavlidis fizeram no Dragão, para tapar o Varela. Não sei se o jogo ou não, se viu o clássico, mas mostra ali, continua a mostrar essa debilidade do Porto, que é a incapacidade de ligar por dentro quando se vê nessa situação. Portanto, quando o Varela está tapado, os interiores do Porto, sendo um deles o Pablo Rosário. Exatamente. Neste caso foi uma opção do Farioli, até tenho ideia, para dar uma componente física ao jogo, mas o próprio Froholt não aparece, lá está, de costas para nesse jogo anterior, para pegar na bola, para se dar aos jogadores, aos centrais do Porto. Não é esse tipo de jogador, pelo menos parece-me. Não consegue dar essas
Não consegue trazer essa qualidade que o Porto precisava. Portanto, só queria deixar essa nota em relação ao jogo. Já agora, notas internacionais muito rápidas. Manda vir. Em Inglaterra, não sei se querias falar do Forest, desculpa. Não. Ou Maia. Segue, porque repara, do Forest Sport. o que tu disseste foi precisamente o que eu Sim, reparei, sim. portanto não há aqui. E como eu disse, o Pronto. Porto não só joga em Moreira de Cónegos amanhã, hoje, para quem nos está a ouvir, e portanto nós não temos elementos agora para fazer essa comparação. Para a semana, naturalmente, daremos outra Sim. atenção ao Porto. Duas notas mais até individuais. A primeira tem a ver com o Man United, que ganhou novamente, ganhou ao Brighton 4-2, teve a ganhar por 3-0 e depois mesmo a Man United teve quase para escorregar, mas acabou por ganhar. Mas a minha nota individual é para um jogador que é um dos grandes jogadores do futebol europeu, chamado Mateus Cunha, que é o melhor reforço do United. Faz tudo. Não o único, não o único. O United reforçou-se bem. Um bom gol também, é bom jogador, de facto, um bom gol. Exato. Tem pelo menos mais um ou dois jogadores que estão a mostrar o serviço e jogadores já batidos. Por isso é que eu acho que muitas vezes estes clubes devem olhar para os seus próprios campeonatos, seja em Inglaterra, seja em Portugal, seja em Itália. Isso acontece em todo lado. Mas o Mateus Cunha é um jogador de outra dimensão. Faz tudo e até a atitude que ele tem ele precisa. Um jogador que agradece a atitude dele, um jogador deste género, é o Bruno Fernandes, porque não pode ser só o Bruno Fernandes a levar com tudo. Bruno Fernandes, ele que faz uma simulação, que é que ele devia é uma assistência lindíssima isso. Que é aos 90 e tal minutos, ou seja, aos 90. Está de olhar e ver o movimento do Mbeumo. E se pensares que aquele jogador tem 90 minutos em cima, o cansaço mental, o cansaço físico, e mesmo assim tem a noção de onde está o colega, é também um jogador, obviamente, nível mundial. Mas o Mateus Cunha é um jogador que tem, para além da qualidade técnica, para além de segurar muito bem a bola, é um jogador, muito parecido com o Jonas no Benfica. Joga a uma velocidade diferente. Às vezes é preciso que a equipa se movimente enquanto ele pega na bola e define os timings. Por exemplo, o Bruno Fernandes, de quem eu gosto muito, é um jogador que tem mais dificuldade em definir os timings. Em Anfield foi o Mateus Cunha que teve esse papel, precisamente gerir os ritmos do United. E portanto o Mateus Cunha era um dos destaques. O meu outro destaque, muito rapidamente, é o Carreras, porque o Carreras foi muito barato para o Real Madrid. Muitos adeptos do Real Madrid provavelmente... Acabei de ver no Twitter um adepto do Real Madrid, daquelas páginas de adeptos com mais seguidores, precisamente a dizer: mandem mais 20 milhões para o Benfica porque isto foi um bargain. Olha, pois. O Carreras faz um jogão frente ao Barcelona. E mais um. E nós já sabíamos, ou seja, ele tem um crescimento incrível da primeira época para a segunda. Eu na primeira época achava que ele tinha muitas dificuldades, muitas limitações. Na segunda época, ele desde o início, já no final da primeira e a partir, na segunda, desde a pré-época, que parecia um jogador completamente diferente. De repente vai para o Real Madrid e eu até achei, fez aqui uma grande época e até teve boa exposição na Champions, mesmo frente ao Barcelona, etc. Mas quer dizer, vai para o Real porque é espanhol e porque o Real se calhar precisa de um jogador para ocupar ali um lugar no plantel. Mas não. Mas neste momento é titularíssimo do Real Madrid, 50 milhões, é um jogador que ataca, que defende. É um jogador que nós todos conhecemos e que está a mostrar esse mesmo nível de performance, de competitividade, de qualidade num clube como o Real Madrid. Sem dúvida. Portanto, está feito um grande jogador. Um dos melhores laterais esquerdos do mundo atualmente. Não há dúvidas nenhuma sobre isso. Sim, a partir do Real Madrid, quando está bem, os seus jogadores são os melhores. Os seus jogadores, exato, normalmente, claro, não é? É o Real Madrid. Maia, os teus destaques, neste caso, has de ter um nacional e internacional. O meu destaque nacional é mais uma semana em que Ian Catro não ganha. Neste momento está em lugar de play-off. É uma época, só passaram 9 jornadas, mas já passaram 9 jornadas e são 7 pontos. É uma equipa que está com manifesta dificuldade. Se fosse aqui a Rita já me estava a dizer, pois, ano passado também começaram mal. Pronto, mas a verdade é que
não é um bom início, a equipa joga pouquinho e tem plantel das equipas que estão mesmo cá em baixo, é de longe a equipa que tem à partida no papel melhor plantel. E N4, ainda para mais esta semana, foi profundamente, nos últimos dias, foi profundamente mal educado com um jornalista. Não sei se vocês tiveram respondendo muito mal a um jornalista, muito arrogante. Tu até mandaste para o grupo. Exato, e até coloquei isso no Twitter. Se por acaso isto fosse Rui Borja a dizer ou responder desta forma, o que é que se diria sobre esta resposta? Ao mesmo tempo também gostava de dar um toque ao Arouca. Não falámos muito sobre o Arouca, nem sobre o tom dela, mas sobre o Arouca, que foi a equipa que eu disse que achava que podia ser a surpresa da época. É a equipa mais batida do campeonato, se não estou enganado, com 24 golos sofridos. É verdade que apanhou o Sporting e Benfica e sofreu goleadas em ambos, mas é sintomática, é uma equipa que... E Porto. Quanto é que foi mas o Porto foi quanto? 4 do Porto. 3 ou 4. Pronto, ok. 24 golos sofridos, é a pior defesa do campeonato. Ou seja, são nos 3... Tenho ideia que o Arouca sofre 14 golos dos 3 grandes. Ou 13 golos dos 3 grandes. Ou 15. É muito gol. Apesar de tudo é muito gol, eu percebo que pode haver um jogo. Apesar de tudo, acho que é uma equipa que se expõe muito frágil defensivamente. Estava à espera de um bocadinho mais. Mas pronto, o meu destaque internacional é um campeonato, é a Liga 1, que nunca há campeonato, parece que nunca há campeonato na Liga 1, e eu curiosamente tenho estado mais atento ao Marselha e ao Lyon este ano. Roubaste, e a verdade fantástico. Segue. E a verdade é que roubei, era o que ias fazer. Segue, depois já acrescento outra coisa. Estamos a falar do 1º ao 7º lugar, portanto entre o PSG e o Estrasburgo estamos a falar de 4 pontos de diferença, com a Premier League, que neste momento tem Sunderland em 2º e Bournemouth em 3º, e pronto. Mas a verdade é que é um campeonato que nós estamos habituados a que nesta fase já haja uma grande distância para o 2º. Neste momento não há, o PSG até tem tido dificuldades, mas este fim de semana ganhou. Mas a verdade é que temos estas equipas estão ali no top 6 com muita qualidade. Algumas não estão a jogar a Europa, portanto também estão mais livres, mais frescas. Interessante, campeonato interessante, sempre com muito talento. Se calhar este ano. E o Lyon é líder na Liga Europa também, 3 jogos, 3 vitórias. Só dá aqui uma nota em relação ao Arouca. Antes de Arouca, só para dizer, exatamente na Liga 1, que era uma destaque internacional, eu ia falar do Lyon do Paulo Fonseca. Está aqui a minha cota, Paulo Fonseca, líder da Liga, líder a par do Braga e do Midtjylland da Liga Europa, com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. E acabou de ganhar há pouco 2-1 no último minuto com um golo fabuloso do Afonso Moreira, que tinha marcado para a Liga Europa também. Boa. Portanto, aos 90 mais qualquer coisa, Lyon 2, Estrasburgo 1, com um gol no ângulo do Afonso Moreira. Cortou para dentro, bola no ângulo. Sendo que o Marselha perde Colan, que é uma equipa que neste momento está em 2º, que os ultrapassou, portanto o Marselha era líder isolado do campeonato. Já não é, deixou de ser. Em 3 épocas está em 2 lá em cima. É verdade. O ano passado. Estamos à 9ª jornada, mas sim. Claro, vamos ver. Certo, certíssimo. O Lan tinha aquele médio que foi para a Arábia, não é? Está no Rennes agora. Champions. Está no Rennes agora. Houve um duelo entre o Rennes e o Lan há uns tempos, há 2 ou 3 semanas, e até é engraçado porque ele é um dos sócios do Lan. Ou seja, ele tem uma cota no Lan. Ele comprou uma parte do Lan e jogou por Rennes contra o Lan. Portanto, mas sim, dar este destaque também à comunidade da Liga e ao meu Paulo Fonseca. O Arouca só dá uma nota, porque depois, às vezes dizemos os jogos depois vão. Ou seja, às vezes tem particularidades. E o Arouca levou 6 no Sporting, mas teve um jogador expulso logo ao início. Mas, por exemplo, contra o Porto, foi o contrário. O Porto ganhou 4-0 em Arouca e o Arouca jogou com mais um durante quase uma parte inteira. De facto, é uma equipa que se expõe demasiado. Pois foi o Martim Fernandes que foi expulso. Não está a lembrar desse jogo, o Zaidu marcou. O Zaidu faz o 4-0, não é? Já me lembro disso. Foi há pouquíssimo. Foi muito. Os jogos têm equipa para jogar, para ter um futebol assim mais atrativo, mas quer dizer, não dá. Não é para jogas com o Sporting, com o Porto e com o Benfica, mas isso se calhar não justifica levar 15 golos. Então, 3 jogos, digo eu, não é? Precisamente. Olhem, e acho que está feito aqui o episódio 13 do segundo posto esta semana. Samit, obrigado por teres dado aqui este pezinho. Foi bom ter-te cá hoje neste episódio 13. Um beijinho à nossa Rita e que descanse bem depois deste fim de semana intensivo. O nosso guarda que aproveite por terras forasteiras. E quanto a nós, Diogo Maia, estaremos cá para a semana para mais um segundo posto. Quanto a vocês que nos veem e nos ouvem semana após semana, continuem a fazê-lo. Passem aos vossos amigos e família, subscrevam.
quer no Spotify, quer no YouTube naturalmente. Participem na caixa de comentários, nós vamos lá responder, já sabem. Lancem temas, lancem perguntas, respondam ao mito ou facto que o Maia lançou hoje. Participem sobre o que quiserem, estão à vontade. Um grande abraço a todos e estamos aí para a semana.